Oi, pessoal, eu sou a Gabi Leão e você está ouvindo o CajuínaCast, o podcast para falar sobre sociedade e mundo. E aqui comigo está o Marcelo Souza. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo quinzenal sobre sociedade e sobre mundo. E vamos bater esse papo hoje maravilhoso hoje aqui sobre o processo criativo. A gente vai falar hoje sobre o processo criativo, da importância no nosso dia a dia, né? E na sociedade. E hoje trouxemos duas convidadas. Ela, Luzia Campos. Luzia Campos, ela é diretora de arte. E também trouxemos Yasmin Porto, que ela é psicóloga. Tudo bem? Sou a Luzia, sou DA. Atualmente eu trabalho na David São Paulo. Tenho 29 anos, sou de Manaus, mas fazem 10 anos que eu moro em São Paulo. Oi, gente, meu nome é Yasmin Porto, sou psicóloga formada pela Faculdade Pio X, aqui de Aracaju, Sergipe. Atuo na área clínica, na área da psicologia escolar e educacional e na área da psicologia organizacional. O processo criativo é um pouco de pensar o antigo com novas aplicações, né? Ver novas possibilidades além do que é posto cotidianamente. O processo criativo está na busca em solucionar um problema. E aí, como é que vocês encaram essa questão do processo criativo como ferramenta de trabalho? Acho que a Luzia que trabalha de forma mais ativa, digamos assim, dependendo do processo criativo, como é isso? Essa pressão de ser criativo. Ai, meu coração. Primeira de sim, de cara. Bem, pelo menos assim, o meu, né, processo criativo, geralmente eu procuro buscar nos DAs que eu acompanho, os clientes que eu gosto, né, eu gostaria de trabalhar. Esse é um dos pontos que me ajuda a montar que eu esteja fazendo. Tem aquela máxima que as pessoas falam de que criação é 90% transpiração e 10% inspiração, que é aquela questão de tu tem que trabalhar muito para poder gerar um processo criativo, né? E trabalhar no sentido de estudar, de buscar referências, buscar informação, buscar contexto, para que tudo isso facilite a construção do teu material, né? Então, quanto mais material tu tem, acaba facilitando. Isso eu acredito que em todas as áreas, né? Porque isso é bem importante para essa questão de não mecanizar a criação, porque aí vai, de certa forma, contra a questão do princípio, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter, ou pelo menos uma reflexão que a gente tem que fazer. Porque quando passa a ser algo automático, algo muito robotizado, digamos assim, aí a gente cai fora do processo criativo e passa a ser um processo repetitivo. Então essa reflexão que você traz é bem importante. E Yasmin, como é que você vê essa questão do processo criativo de forma mais na construção cognitiva, digamos assim? Como é que funciona isso pra gente, assim, internamente? Bom, assim, alguns indivíduos são mais criativos do que outros, mas isso não é de regra. Alguns já apresentam a criatividade desde cedo e outros acabam desenvolvendo mediante as problemáticas vão aparecendo. É um músico super famoso que é o Mozart. Ele sempre foi um gênio desde pequeno, mas um filósofo, por exemplo, como Kant, ele não era uma pessoa criativa desde sempre. Ele foi discípulo de alguém e seguiu as ideias para depois, já no final da vida dele, começar as próprias ideias. Então vai muito da questão dos processos de desenvolvimento que você vai passando. Então, cada fase da vida, a gente tem marcos de saltos de desenvolvimento. Então, desde pequena, a gente está sempre aprendendo coisas novas, criando formas de fazer coisas. Às vezes as coisas, por exemplo, andar. Às vezes é um processo que todo mundo aprende, mas nem todo mundo aprende da mesma forma. Tem alguns que precisam de um andador para conseguir andar sozinho, outros já se levantam e saem caminhando só. Pela visão cognitiva, é uma forma criativa que você vai buscar para desenvolver suas habilidades. Então a gente poderia dizer necessariamente que a gente pode ter até algum tipo de predisposição para ser mais fácil para algumas pessoas, por exemplo, ser um pouco mais criativo, mas isso não impede que outras pessoas sejam criativas. Como a Luzia, ela trouxe esse insight de que tem um envolvimento ali do teu processo cognitivo no sentido de se preparar, né? Então isso facilita a fluidez, digamos assim, da criatividade. Mesmo que tu seja extremamente predisposto a isso, se tu não estimular, se tu não treinar essa habilidade, digamos assim, vocês podem
colocar como uma habilidade, isso não vai aflorar. Pessoas criativas usam mais um lado do hemisfério do cérebro e outras não. Quem é menos criativo não utiliza esse lado, o lado esquerdo. Mas pra psicologia não é algo certo. Você vai seguir, se você vai seguir por esse caminho, você vai se tornar uma pessoa criativa. Ou se você não seguir por aqui, você vai ser menos criativa. Acredito que vai muito do seu dia a dia e da vontade que você tem de não se colocar, não se acomodar. A partir do momento que você sai da zona de conforto e busca alternativa para poder, por exemplo, no mercado de trabalho, se sobressair, chamar mais atenção, você de alguma forma está sendo criativo, né? Não, perfeito. É bem isso. Acho que a questão é tu trabalhar com o que tu tem, né? Isso pode ser estimulado ou não. Acho que o que a Yasmin trouxe aí agora, isso tem muito a ver com a questão das ações a respeito da criação, né? E como se dá esse processo é através de uma série de comportamentos, digamos assim. O processo criativo, ou mesmo o insight, né? Que o insight seria aquela lâmpada que aparece, né, nos desenhos animados, que naquele momento algo acontece, né? Então, mas aquilo ali não é algo natural. Tu tem que ter certas condições, né, que te levem àquele caminho. Então, tu ter atenção na atividade proposta, por exemplo, ou no problema. Então, se focar a tua atenção dentro de um problema. Tu tentar fugir da realidade, ou como muitos falam, sair da caixa, pensar fora da caixa. Sair daquela realidade presente daquele ambiente, ele pensar em possibilidades extrapoladas e só então tu pensar no movimento daquilo. E aí que te dá esse insight de fazer isso. E aí eu volto de novo a questionar. No momento da criação, para vocês, como é que funciona isso? Porque isso fazer, por exemplo, ter uma ideia para um livro, uma ideia para uma arte, para quando a gente está em um processo de descanso mais tranquilo, etc., essa realidade é uma. Mas e quando a gente tem essa urgência de entregar o material, o editor tá lá batendo na porta pedindo o texto novo, e até em processos cotidianos da nossa vida que envolve a criação, por exemplo, na hora de escrever um artigo, escrever uma monografia, e tem essas urgências, isso acaba impelindo a gente a trabalhar a criatividade de uma forma diferente, né? Às vezes até um pouco menos à vontade. Como é que vocês lidam com o processo criativo de vocês em relação à pressão? Bem, pra mim é meio a meio. Às vezes eu consigo desenvolver muito mais quando o prazo é menor, mas às vezes não. E a gente também, da parte de arte, passamos por isso, né? Às vezes, assim, eu olho pelos trabalhos que eu faço e às vezes, quanto menor o prazo, parece que mais a gente se dedica para aquilo, para entrega melhor. Quanto maior, a gente às vezes acaba fazendo um trabalho bom, mas meio que faz por fazer, né? Tiro também. Assim, tá vendo que o prazo é maior, aí fica, não, vou fazendo devagarzinho, e outro dia, aí vai relaxando. E acaba que quando chega na hora, você tem que botar pra acelerar, porque já não tem mais tempo pra terminar. Isso, só que aí às vezes a entrega acaba não sendo do mesmo jeito, né? No meu caso, assim, questão de processo criativo, né? Porque eu vou falar aqui, né? Aí eu e Marcela, a gente tem uma página também, né? Que é @janela.aflora. Então a gente tem essa questão de processo criativo. Eu não sei trabalhar sob pressão. Pra mim é pior. Pra mim tem que ser na calma, porque se a pessoa ficar me pressionando, parece que é pior. Eu travo, sabe? Eu não consigo fazer nada na pressão. Pra mim é pior. Eu fico assim, não, espera aí, eu vou fazer. Calma, eu vou fazer. Não fico me pressionando, que parece que eu travo de um jeito e não consigo fazer nada. Vou ficar ali parada no tempo. Eu acho que vai de pessoa para pessoa. Também tem aquela questão de gente que consegue trabalhar de manhã, ser mais ativo de manhã, à tarde ou à noite. Eu não produzo nada pela manhã, assim. Eu só vou produzir cansaço e bocejos. Pela manhã, assim, pra mim é sempre bem complicado. Então, qualquer coisa que envolva processo criativo, por exemplo, tem que ser, assim, mais pra tarde, que aí eu vou começando a relacionar mais as coisas, os estímulos que a gente vai tendo, que acho que vai facilitando. Que vocês colocaram aí sobre a questão de pressão, né? A gente colocou em questão da pressão. Tem um período tutorial no Brasil, por exemplo, as pessoas questionam como ele foi, digamos, produtivo pelas limitações impostas pelo regime ditatorial para os artistas. Muita coisa diferente saiu daquilo ali, né? Que às vezes na pressão acaba
surtindo uma coisa boa, bons efeitos, que vocês estão falando aí de que às vezes na pressão se foca um pouco mais, mas será que é verdade isso? Essa questão traz exatamente isso, ou necessariamente não a pressão, mas as limitações do teu processo, né? Porque quando a gente vai dizer, vamos criar uma história sobre o quê? Qualquer coisa. Então, às vezes fica vago, tão vago, a vastidão dessa ideia é tão grande que tu fica meio bloqueado no sentido de não conseguir dar um foco, de tu iniciar, dar o start desse material. Em compensação, se a gente diz, vamos construir uma história de um romance que se passa na periferia de São José do Biriti, sei lá, com 2 garotos. Quando tu faz essa limitação, esse recorte, às vezes, não sei como funciona pra vocês, mas pra mim, acho que às vezes acaba facilitando muito mais o meu processo criativo, porque eu começo a esticar essa corda, né? Começo a extrapolar até quebrar essas regras. Isso tem algum viés cognitivo que possa trazer, Yasmin? Ou isso é muito mais de percepção? Isso também pode variar de pessoa para pessoa, essa percepção desse processo criativo, no caso? Eu acredito pessoa para pessoa, porque depende muito do estímulo que a pessoa vem bem. Se é uma pessoa que tem tendência a procrastinar mais, se essa pessoa lida bem com pressão, se não tem crise de ansiedade. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que lida bem muito melhor quando estou sendo pressionada, porque eu me sinto mais impulsionada a resolver aquela problemática. Mas tem outras pessoas que não conseguem preciso maior. Quanto mais eu tiver para resolver a coisa, mas eu vou para depois. Não, eu tenho muito tempo para pensar, então vamos lá. Tem mais tempo? Não. E aí eu vou procrastinando. Na medida que o prazo é mais curto, tem que dar a resposta de forma mais imediata. Então se torna muito mais fácil. Por exemplo, eu trabalho em escola e trabalho com adolescente. Todo dia uma coisa nova que aparece, algum problema novo. E aí, às vezes, a adolescência é muito que as pessoas julgam ser muito parecido, muito igual. Falando fisiologicamente, é muito parecido todo mundo. Então, para as meninas vem a menstruação, para os meninos vem a primeira ejaculação e assim vai. Já a nível cognitivo, a gente para pensar a questão da preparação que essa criança teve para chegar à adolescência. Então aí a gente pensa, alguns pais, por exemplo, dizem que não quer que o filho namore, a filha namore agora, mas essa menina já foi muito adultizada, foi muito super estimulada na infância e aí se torna uma adolescente mais com a cabeça de adulto, mais lá na frente. E aí outra já é mais uma adolescente mais infantilizada e aí a gente tem que sempre ter esse jogo de cintura, essa criatividade para poder resolver os problemas que aparecem na escola. A mesma coisa na maternidade. Todo dia é o mesmo dia, mas com coisas novas e situações novas que a gente aprender a lidar com essa situação. Por exemplo, um dia meu filho quer comer, no outro dia ele não quer comer, às vezes ele quer uma comida que ele come todo dia, mas aí quer de uma forma diferente. E aí a gente tem que criar formas diferentes e inventar brincadeiras para poder alimentar. Então vai muito da percepção da situação que você se encontra no momento para conseguir desenvolver a sua criatividade. Eu não acredito que seja um processo, por exemplo, se você fizer uma regra, né? Você tem que ir ponto A, ponto B, ponto C. Você pode começar pelo ponto C, depois voltar para o ponto A, depois para o ponto B. E aí surge ideias novas, criações novas. Acho que vai muito da situação que você se encontra. Eu acho que é um pouco por aí a questão de até o ambiente, se ele for amigável, por exemplo, eu acho que facilita o teu processo criativo, né? Como a vergonha de falar, por exemplo. Se tu tem vergonha para públicos desconhecidos ou para grandes públicos, pessoas que não conseguem identificar, mas aí normalmente pessoas que são introvertidas, elas conseguem falar com os amigos, conversar com os amigos, dar as opiniões dentro do ciclo de amizade, que é um ciclo de confiança. Então a gente poderia até colocar isso como um ponto favorável à criatividade. Então viver em ambientes não hostis, né? Então onde tu possa ter a liberdade para poder falar sobre as coisas, sobre criar sem ser julgado, por exemplo. Isso é algum desses exemplos. No caso, vocês, meninas, como é que vocês fazem para estimular a criatividade?
No meu caso, procuro referências no Pinterest, que é Savi, pastas também de IDAs e redatores. Tem um site que se chama Rato de Pasta. Ele é atualizado assim, mais ou menos, mas tem bastante referências, não só de IDA e redator, como de duplas e pessoas que estão fora, né, do país. Eu gosto muito de indicar, principalmente para quem está começando, não só para montar uma pasta, como para estar olhando o trabalho, conhecendo e começar a ter uma pessoa como referência, buscar os clientes que você gosta de trabalhar ou gostaria de trabalhar, isso também já ajuda no processo. Mas tem outra questão também, no caso, eu falei da parte individual, né? No caso, se fosse o processo criativo, vocês trabalhando em conjunto, em dupla, grupo, como é que vocês interagem nessa questão? Como é vocês trabalhando em conjunto? Geralmente eu sento com a minha dupla, a gente cria uma linha de raciocínio que a gente gostaria de fazer e cada um segue para um lado, procura ver se encontra alguma referência próxima daquilo, prepara tudo que puder e depois a gente se junta de novo e vai tentando montar. Mais ou menos esse é o processo que eu faço com as minhas duplinhas na Miami. Entendi. Eu, como psicóloga, trabalho com uma fisioterapeuta, com uma psiquiatra, uma nutricionista e por aí vai. Então, tudo em prol do bem-estar. E aí a gente tem que ver também, porque nem todo mundo tem o olhar da psicologia. Então, às vezes, a forma como eu vou tratar o caso é diferente da forma como uma nutricionista vai tratar o mesmo caso, ou uma fisioterapeuta vai tratar o mesmo caso. Então, assim, tem muito jogo de cintura na hora de trabalhar em grupo. E na escola do mesmo jeito, porque a gente trabalha muito com pais e com os próprios professores. Então, estimular a criatividade no outro. Meu papel na escola, um dos principais papéis, é estimular a criatividade dos professores em sala de aula, para sair da forma quadradinha, do método de ensinar certinho, como todo mundo conhece, e trazer o jovem para dentro da sala de aula com um olhar mais atrativo. Então, o professor também tem que sair dessa forminha. E aí entra o meu papel de estimular a criatividade no outro. E aí, antes de estimular, eu tenho que buscar criar alguma coisa em mim para conseguir estimular no outro. Entendi. Só voltando aqui rapidinho aquela questão de que a gente estava falando, que cada pessoa tem um tempo, né? Como você mesmo afirmou, que é de pessoa para pessoa. Tem gente que se sente mais estimulado sob pressão ou com prazo menor, e tem pessoas que, no meu caso, eu não gosto. Me atrapalha bastante as coisas sob pressão. Tem uma síndrome, se eu não me engano, que geralmente eu acho que é com escritor, que é a síndrome do impostor. Mas eu acho que, no caso, é porque, assim, pelo que eu vi, geralmente é mais com escritores mesmo. Mas eu acho que é no geral, entendeu? Tipo, também serviria para, no caso de Luzia, né, que é diretora de arte, projetar tudo e criar, ter aquela questão de pensar o que é que vai ser feito. E, às vezes, na hora, tem pessoas que realmente travam. Sim, bastante. E também tem uma questão de você mostrar seus trabalhos para outras pessoas. Por exemplo, não mostro só para DA, eu também gosto de mostrar para redator, porque muitas vezes os olhares são diferentes, sabe? Isso ajuda a dar um tapa melhor no que a gente está fazendo. Mas basicamente essa síndrome do impostor é, no caso, dúvidas, incertezas, é isso. E aí escreveu, no caso da escrita, né? Escreveu, aí você achou que não ficou muito bom e quer fazer algo melhor, ou realmente é uma coisa que trava a pessoa e a pessoa não consegue pensar em nada? Então aproveitar para explicar para os ouvintes que podem não saber o que é o síndrome de impostor, talvez dê também um programa excelente, vamos pensar no futuro. Mas a síndrome do impostor é quando você está desempenhando um trabalho, né? E essa pessoa desempenha muito bem seu trabalho, tem a sua função, mas de alguma maneira ela sempre tem essa síndrome, esse pensamento de que ela não está fazendo o suficiente, né? Que ela não está sendo tão qualificada, ela tá ali e que sempre uma sensação de que em algum momento alguém vai chegar ali, vai apontar para ela e vai desmascarar ela, na verdade. Por mais que ela esteja desempenhando seu papel da melhor maneira possível. Por isso que isso acontece muito com escritores, por exemplo, como o exemplo que a Gabi deu, de que está escrevendo e sempre acha que não está na qualidade suficiente para poder publicar, não é algo de valor aquela escrita, por exemplo, né? A gente podia aproveitar aqui e juntar então um pouco das ideias que vocês falaram, colocar assim
alguns pontos que a gente possa entender que estimule a criatividade para os nossos ouvintes que estejam aí, como é que eles podem estimular a criatividade. Então, acho que algumas coisas que apareceram aí leitura, então ler de diversas fontes, ler de diversos tipos de materiais, no caso, né? Experimentar novas experiências, né? Então, ir para lugares, coisas que podem contribuir para a nossa criatividade, né? Além de trabalhar em conjunto, ou seja, fazer uns brainstorms, né? Aquela tempestade de ideias. Então, fazer reuniões de criatividade para poder, em conjunto, tentar resolver um problema. Como é que vocês lidam? Acho que vocês já responderam um pouco que a Gabi comentou um pouco sobre isso, mas vocês gostam de fazer esse tipo de processo? Como é que vocês fizeram no colégio? Quando tinha aqueles trabalhos em grupo para fazer, e aí a professora puxava e disse, você tem que fazer isso aí. Como é que eram as reuniões, os brainstorms de vocês com os colegas para poder trabalhar em conjunto? Isso ajuda vocês ou atrapalha, assim, no geral? Tinha, na verdade até hoje, né? Tem uma certa dificuldade de trabalhar com um número X em grupos, né? Pra mim tem que ser no máximo 3 pessoas, porque senão um grupo grande, uma pessoa faz e o resto não faz. E aí... É muito isso mesmo, viu? Sim. Na escola, eu acho que eu trabalhava entre 3, 4 pessoas. Mas aí, já na faculdade e no curso, é até trio. Não aceito mais que isso. E olhe lá. Porque senão não vai pra frente. Sempre tem aquele que... Tem um que gosta de se escorar, né? É, exato. Só dá um insight. E aí, eu sempre procurei estar na frente, né, dos trabalhos. Sempre fui a pessoa que dava aquele impulso, assim, não, vamos. Porque às vezes, a gente acaba caindo na questão de deixar tudo pra depois e quando vai ver, não dá tempo de nada. Sempre procurei fazer isso. Acho que tem muita questão de sinergia, né? Você encontra pessoas que têm as mesmas prioridades que você, que dá a mesma importância para o trabalho, que tem metodologias parecidas ou pelo menos complementares, né? Então isso fica muito mais fácil, mas quando tu não encontra essas pessoas assim, acaba sendo um processo bem doloroso até de criação, né? Que a gente podia entrar aí na questão de problemas, que criatividade às vezes nem sempre é maravilhoso. Tem uns riscos ali envolvidos em atividade de criação. Aí a gente listou alguns aqui para se vocês quiserem comentar. Que aí o processo criativo, talvez ele em certos momentos pode ocasionar, né? Pode ocasionar falta de direcionamento, no caso, que aí às vezes tu divaga tanto, a gente tenta criar tanta coisa que acaba fugindo do escopo ali, do resultado, da métrica final, por exemplo. O medo de falhar e as críticas também acaba suprimindo esse processo criativo, né? Às vezes as pessoas acabam indo para o tradicional, para o clássico, para o seguro, com medo de aventurar e receber críticas ou até de não obter algum tipo de sucesso, né? Então, e também outra coisa, é mais cômodo a gente se manter na área de conforto da gente, então aquela coisa... É muito mais fácil eu saber como é que vai ser o meu dia inteiro do que eu tentar aventurar e vai que eu erro, né? Então é mais fácil eu ter todo aquele caminho já traçadinho, que eu já conheço, aquela rotina que eu já conheço. Mas eu tava vendo umas questões assim sobre o processo criativo, né? Que a gente tem que botar na cabeça que é normal errar, entendeu? Porque realmente muita gente trava por conta disso. É normal errar e você vai tentar errar porque errando é que se aprende, né? Então, tipo, na questão de processo criativo, a gente tem que ficar mais de boa, né? Relaxado, porque nem tudo vai sair perfeito e as pessoas realmente têm que relaxar. A minha opinião seria essa. Porque na hora de criar lá, a pessoa fica, tem que ser perfeito, tem que ser assim. Não, é normal. Normal errar. E assim, errando que a gente aprende outras coisas, vai melhorando. No caso, errando é que você aprende e vai melhorando com o próprio erro, né? Perfeito isso que você fala, porque é exatamente isso. Então a gente tem que aventurar pra gente poder acertar, né? Então a gente tem que sair dessa zona de conforto pra poder buscar uma melhora. Imagine se sempre tivessem feito as coisas da mesma maneira que era o jeito que sempre foi feito, né? A gente não teria tantas criações maravilhosas como a gente tem hoje, que facilitam tanto a nossa vida. Então tudo isso vem de processos criativos e que contribui. Que aí é uma coisa que a Yasmin trouxe mais cedo, que são os processos multidisciplinares, né? Os agrupamentos multidisciplinares. Então qualquer tipo de agrupamento que a gente possa imaginar.
que trazer uma diversidade para dentro desses grupos sempre acaba contribuindo, né? Isso também é o que a gente acaba fazendo aqui dentro do Cajuína, que é buscar sempre trazer pessoas de diferentes regiões, pessoas de diferentes áreas para poder discutir esses processos, todos esses pontos sociais que a gente está discutindo aqui, justamente para trazer essa visão uma visão plural e a gente sair dessa zona de conforto, né? E como é que a gente pode pensar a vida de olhares diferentes. E isso é muito importante. Então, até falando sobre uma coisa que está muito sendo debatida atualmente, que é a questão da diversidade, né? Da representatividade, da diversidade. A gente precisa trazer essa ideia de diversidade para o cotidiano das pessoas, para que evolua. A gente precisa desses outros olhos para poder evoluir. Porque como a gente está acostumado a olhar de uma maneira sempre igual ou muito similar numa vida inteira, a gente acaba ignorando tanta outra fatia do mundo, né? Tanta coisa que a gente ignora, que a gente não sabe. E essas coisas, às vezes, a gente só tem contato quando a gente tem um contato com o outro, que é a experiência do outro, que está intimamente envolvido com esse processo da empatia, né? De se sentir no lugar do outro. E o processo de criação é um pouco disso. É tu imaginar como aquele leitor vai ler aquele texto teu. Como é que o teu paciente está te olhando lá, né? Como é que teu cliente tá te vendo ou vai ver aquele material que você está produzindo. Então, isso, apesar de parecer de longe, tem muito a ver como em tu se relacionar com isso, né? Em tu se conectar com os outros e pensar de novo dentro do pensamento do outro. Conhecer essas novas visões, eu acho que é bem importante dentro disso, mas também saber respeitar teus limites, né? Que eu acho que é o que a Luzia tá querendo trazer aí, de tu conhecer novas culturas, mas tem um certo limite e risco também, né? Como vocês colocam. Vocês querem pontuar isso aí? Tem vantagens, mas eu acho que isso vai mais pelo lado de você se identificar com a profissão. Eu conheço algumas pessoas que, assim, entraram na profissão, eu sei escrever bem, então eu vou ser redator. Só que no começo de carreira se deu bem, mas depois viu que não era aquilo. Então, sempre tem um lado bom ou ruim das coisas. Mas eu acredito que o primeiro de tudo é você se identificar com aquilo. Eu concordo com Luzia assim, nessa questão, porque quando a gente trabalha numa área que não é muito agradável, você acaba realmente não sendo produtivo. Você não se sente motivado e não surge nenhum tipo de criatividade. Depende também da área, né? Porque às vezes você é meio que um robô, você só faz aquela função repetitiva e meio que você não tem como criar nada ali no momento. Mas dependendo da área da pessoa, se for uma área que realmente não represente ela, a personalidade dela, fica um pouco mais difícil de você se sentir mais motivado, de criar algo, pensar em algo. Deve ser uma dor bem grande para quem é uma pessoa criativa, que tem um processo criativo bem aflorado, ter que trabalhar em processos repetitivos, assim, né? Ou se não, no caso, como você falou agora, a pessoa às vezes é criativa, mas a empresa em si, a função dela em si não dá a oportunidade dela ser criativa, entendeu? Assim, no caso, tipo, é uma questão de grupo. Ela não consegue interagir, né, com as outras pessoas, no caso, meio que deixa ela de canto, ela não consegue dar a opinião dela em questão da criatividade. Se sente mais isolada. Mas não sei, eu vejo um pouco a questão da criatividade meio que como uma coisa, quanto mais se tem, mais se tem, né? É aquela coisa assim, se tu tem realmente um processo criativo bacana e tu consegue trabalhar ele, que é o que a gente estava falando lá no início, né? Da questão de tu nutrir, né? Porque não adianta dizer, eu sou uma pessoa extremamente criativa e aí passo o dia inteiro dormindo. Em algum momento essa criatividade vai embora, porque tu acha que para de se conectar com as coisas, para de alimentar essa criatividade. E eu acho que quando tu vai tendo insights criativos e aí tu vai se retroalimentando e buscando novas fontes e etc, eu acho que é um pouco daquilo, das pessoas que sentam em cima do sucesso, né? Eu já fiz muito, agora eu passei anos lendo trocentos livros, agora já escrevi o meu best-seller maravilhoso
E agora eu não preciso mais ler outras pessoas, porque eu já sou um escritor maravilhoso, eu posso escrever outros livros sem ler mais nada. Pô, tu leu uma biblioteca inteira, né? Teve o teu insight, ou não, o teu processo criativo para poder criar algo. E aí criou algo bom, maravilhoso. Agora tu vai criar algo maravilhoso do nada de novo? Não, tu tem que ler tem que procurar uma outra biblioteca inteira para poder ler, para poder criar um segundo material. Eu acho que isso é um risco muito grande, assim, que acaba ocorrendo com algumas pessoas, por exemplo, assim. Não sei como é que vocês encaram isso. Às vezes, como você falou, tipo, a gente até gosta, no caso, se for escrita, se for a parte de design, né? A gente até gosta, mas a gente tá tão saturado do trabalho que quando chega na parte que a gente gosta, a gente meio que vai deixando de lado, assim, depois eu faço quando tiver com tempo. Pelo menos eu tô falando dos meus exemplos, né? Sempre eu falo referente a mim. Eu faço muito isso. Depois eu faço. Quando não, acaba fazendo de qualquer jeito. Aí o resultado acaba meio que frustrando a pessoa, exatamente, né? Aí você tem que refazer de novo, você fica mais irritada, né? Porque você tem que fazer de novo. É que nem Marcelo falou, no meu caso também eu trabalho numa área que realmente não me agrada, né? Mas não posso estar escolhendo. E quando chega assim pra fazer o que eu gosto, eu já tô cansada, entendeu? É exatamente como ele falou, eu realmente entendo o que ele falou agora. Mas eu acho que isso que a Gabi traz é bem bacana, porque como é que a gente tá hoje no mundo, né? Que a percepção é que nada mais novo tá sendo criado, nada tá sendo criado efetivamente, né? A gente só tá vendo repetição de coisas, pelo menos é essa a nossa percepção. Como é que vocês enxergam isso? Vocês também têm essa percepção de que, tipo, todos os filmes agora, ninguém mais faz filme novo, né? É tudo releitura, continuação de filmes que já ocorreram. Não surge um ritmo novo, não consegue se ver na música algo efetivamente original, assim. É tudo muito referenciado, é tudo muito se voltando para o passado. Isso é uma percepção nossa ou isso realmente está acontecendo? Como é que vocês veem, vocês enxergam isso? Sim, o que eu ia comentar no comecinho é que é o famoso remake, né? Tem gente que tá começando e aí acha que para começar uma carreira seria melhor fazer um remake de um filme ou de alguma série, mostrar para todo mundo conhecer. Eu vejo assim algumas pessoas e já outras que ficam na mesma. Um exemplo bom, eu acho que é a música, né? Antigamente as músicas tinham melodia, tinham letras. Hoje em dia a gente só vê a música com a mesma batida, praticamente, as letras muito próximas. Acaba rolando aquela questão de ir pra justiça por conta de plágio. Mesmo se você fez inspirada em X pessoa, assim, não pegou a referência, mas o público acaba vendo aquilo como plágio e aí tem gente que quer se aproveitar pra pegar grana, né? Mas no fim nem foi aquilo. Às vezes é só uma referência mesmo ali, questão dos ritmos, mas aí quando a gente vê os ritmos, eles também, dentro de si, eles são um pouco repetitivos, né? A estrutura das músicas de reggae, elas são muito parecidas ali, tanto no ritmo em si, quanto na letra, no que se propõe, do sertanejo, mesmo do rock, que já foi um pouco mais plural. Ele meio que vai se retroalimentando tanto ali, deixa um pouco de conversar com isso. Acho que até alguns anos atrás a gente já viveu alguns momentos em que as pessoas buscavam mais essas misturas de ritmos, né, que vem surgindo. Então tem os ritmos, sei lá, o samba rock, o próprio sertanejo com a pitada mais pop ali, o próprio funk com a pitada mais pop, etc. Isso foi umas experimentações que ocorreram, mas também que se acomodaram ali. Caetano Veloso, acho que tem uma frase magnífica em uma das músicas dele que diz: é que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Então a gente não gosta muito do que é novidade, né? A gente tem uma certa resistência de, isso é novo, eu não conheço isso, eu prefiro ir no seguro. No que eu já conheço, na minha linha de pensamento. Mesmo na escrita, por exemplo, como vocês mesmo pontuaram. Escritor novo, por exemplo, tá criando algo totalmente do zero é muito mais difícil, né? Até pelo ponto de vista
financeiro. Preciso, desse mundo capitalista e cruel que a gente acaba vivendo, mas eu preciso me alimentar. Então, se eu vou fazer uma arte maravilhosa e perfeita, mas ninguém vai consumir ela, não me adianta muito. Eu prefiro fazer algo um pouco mais tradicional, o que já esteja todo mundo acostumado, e acabar obtendo algum tipo de sucesso, ou pelo menos o meu sustento, digamos assim, do que ser artisticamente realizado, mas financeiramente falido, né? Então, gente, a gente vai puxar agora para a parte de indicações. Então, Yasmin, você tem alguma indicação para dar para a gente, para os ouvintes? Para as minhas indicações, eu trago o aplicativo do Pinterest, que é um aplicativo muito legal, onde a gente pode conseguir pesquisar tudo que a gente precisa para se inspirar e ter novas ideias. A partir das inspirações, ele funciona como o Google, é só digitar o que você precisa, apertar em pesquisar, que vai aparecer diversas coisas que a gente pode se inspirar para realizar as atividades que a gente precisa naquele determinado momento. E leitura, né? Leitura, ler tudo sobre tudo, independentemente do seu ramo de atuação, do seu nicho, ler dentro da sua área, fora da sua área, ler livros, artigos, revistas, jornais, periódicos, sempre dentro da sua área, fora da sua área, independentemente, ler, porque a leitura leva a gente para diversos lugares, né? A gente viaja sentado. Então, ler muito, sobretudo, acho que é a melhor dica que eu posso dar. E de filme, acredito que tem um filme que mostra bem sobre inspiração, é aquele filme Origem, com Leonardo DiCaprio. Ele mostra como é que as pessoas se inspiram, né? De onde vem a inspiração, mostra um pouco da nossa mente, do funcionamento da nossa mente. E eu acho que é um filme que vale a pena assistir para se inspirar. Luzia, você que é diretora de arte, o que é que você pode indicar pra gente também? Eu tenho um documentário, uma série, né? O documentário seria o Abstract, é da Netflix, e fala sobre os designers, né? Sobre a arte do design. E isso ajuda bastante para quem está começando a uma referência, a ver como é que eles pensam, como é que foi criado X coisa. E uma série em particular que eu gostaria de indicar por conta da fotografia era The Crow. Eu sou apaixonada pela fotografia dessa série. Eu acho que é a primeira coisa que me chamou mais atenção do que toda a história de ser sobre a realeza. E o The Crow é sobre a história da rainha, né, da Inglaterra. E atualmente eu acho que eles vão falar agora sobre a Diana, que ela já vai entrar na nova temporada. Mas, assim, eu falei, o primeiro ponto que me conquistou nessa série foi a questão da fotografia. Porque fotografia é uma coisa que eu gosto muito. Isso foi o que me chamou a atenção. E referências do meu dia a dia, tem 3 diretores de arte que eu gosto muito. Acho que vale a pena também pra galera tá conhecendo. Que é a Juliana Ucci, o Alexandre Cazul e o Fabrício Preto. Legal, muito bom. E você, Marcelo? O que é que você tem pra indicar hoje pra gente? Então, eu vou fazer uma indicação aqui que ela tá aqui na minha prateleira há um tempo, do início, sempre fico pensando em falar, e agora acho que chegou um momento bacana. Na verdade, a minha indicação é uma coleção de livros, na verdade são 3 livros, a trilogia Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, é um dos meus escritores favoritos. Vocês vão conhecer provavelmente pelo filme que saiu há alguns anos atrás, chamado A Bússola de Ouro. O filme acabou não caindo muito no mainstream, mas o livro é muito bom. Conta a história de um mundo alternativo onde as pessoas têm as almas do lado de fora do corpo. E essas almas, elas têm uma forma de animais. E tem todo um enredo. Cada animal representa um pouco sobre a personalidade das pessoas. Você consegue conversar com a própria alma. É algo... É bem divertido o livro. Mas o que eu vou botar na minha listinha. É maravilhoso, assim, na verdade são 3 livros na coleção Fronteiras do Universo: Bússola de Ouro, A Faca Sutil e A Luneta Âmbar. A Amazon Prime acabou de lançar o Dark Materials, que é uma série em que a primeira temporada é toda sobre
o primeiro livro dessa série de Fronteiras do Universo. Ansiosíssimo pela segunda temporada. Provavelmente vai vir aí no ano que vem. Acho que é isso. E você, Gabi, o que tem pra indicar pra gente hoje? Eu tenho uma série da Netflix falando sobre aquela questão que eu falei, né? Tipo, impostura. O primeiro episódio já fala sobre isso. Ela é uma escritora, ela já publicou alguns livros, só que ela tá com bloqueio criativo, que no caso ela tem um prazo e tipo, ela ficou com esse bloqueio criativo, sendo que já tava muito perto pra ela publicar e tipo, ela meio que, vou dar uns spoilerzinhos. Aí todo mundo perguntava, e aí, como é que tá o livro? Ela, já tá finalizado, sendo que ela tipo, mal tinha começado. Aí só que tem outra questão também, que ela tem 3 amigas muito próximas, e tem a questão do casamento dela, que ela meio que acaba também conhecendo uma outra pessoa. Então tem todo um enredo, assim, uma drama romântica, é meio comédia. E tem uma mistura bem louca aí, mas é uma série bem interessante, porque ele aborda 3 temas. Fala de amizade, né? Fala dessa questão da síndrome do impostor. Também fala, tipo, no caso de relacionamentos que já estão desgastados, sabe? É bem massa. Mas o nome da série é Valéria. Ela só tem lançado uma temporada, que foi desse ano 2020. Vale muito a pena assistir. Eu acho que então a gente vai ficando por aqui. Vocês querem deixar alguma mensagem, algum comentário aí para os nossos ouvintes? Na verdade é mais uma dica, né, para quem tá começando agora. É não ter medo de chegar com os profissionais que admira, não ter vergonha de conversar com eles, pedir feedback de pasta ou de algum trabalho. Que é assim que começa o networking, né? Se você quer seguir nessa área, principalmente a nossa, que é muito mais a questão do QI. Então, o fato de você já estar mostrando uma proatividade, tá querendo só mostrar um trabalho à sua pasta, já chama a atenção de quem tá vendo. Então, não fiquem com vergonha. E é isso. Parabéns, viu? Você que foi a que mais falou que tava com vergonha. Tá dando a lição aí de moral. Ai, não, mas eu ainda tô envergonhada aqui. É isso. Normal. Isso é uma coisa que tem bastante gente que tá começando, chega comigo. Às vezes, teve, por exemplo, uma situação. Quando eu tava no festival do Clube de Criação ano passado, uma moça, ela me conhecia, assim, das redes sociais. Falava, às vezes, assim, trocava uma mensagem ou outra. Mas quando foi no festival, ela me viu, mas ela não falou comigo porque ela ficou com vergonha. E aí, quando foi meses depois, ela entrou na mesma agência que eu tava trabalhando e aí ela falou: eu te vi no clube, mas eu fiquei com vergonha de conversar com você. Aí eu falei pra ela, cara, não fica com vergonha. Chega com as pessoas e fala. É porque quando a gente vê as pessoas nas redes sociais, assim, geralmente quando tem muitos seguidores, a gente até acha que a pessoa é um pouco metida, né? Não gosta muito. Sim. Mas às vezes a pessoa é tão simples e super de boa, sabe? É porque realmente a gente fica com receio de levar um esporro. É normal. Ainda mais com pessoas que são vergonhosas, né? Sim. Mas o maior conselho que eu daria pra alguém é ser cara de pau. Porque, assim, eu já fazia isso de adicionar a galera no LinkedIn ou no Facebook. Mas quando eu fui numa palestra, um dos criativos falou exatamente o que eu estava fazendo em começo de carreira. Aí eu percebi que, nossa, eu tô no caminho certo. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Vamos botar todos os arrobas aqui dos participantes, vão estar na descrição do episódio, tá? Também sigam o Cajuína D, que é o Instagram da agência, né? Da qual a gente acaba contribuindo aqui com a criação do podcast. E o Janela Fora, que é janela.afora, que é a página que eu e a Gabi nós monitoramos lá e administramos lá no Instagram.